Criando União, capítulo 11, parte 1. A vida, o amor e a morte. Saudações, caríssimos amigos. Bênçãos para todos vocês. Sejam abençoados todos os esforços que visam o autodesenvolvimento, a libertação e a autopercepção. Uma das dificuldades fundamentais da humanidade é a luta para superar a dualidade entre a vida e a morte. Dessa situação básica derivam todos os outros problemas, dificuldades, medos e tensões contra os quais é preciso lutar. Quer a sua manifestação seja direta, como o medo da morte, ou apareça como o medo da velhice ou do desconhecido, trata-se sempre do medo da passagem do tempo. Para aplacar esses medos, a humanidade criou conceitos filosóficos, espirituais e religiosos. Mas os conceitos, mesmo quando nascem da experiência real de alguém, não diminuem a tensão. A única forma de superar o medo de reconciliar a grande dualidade é sondar o primeiro desconhecido não temido, a própria psique. O grande desconhecido. Na medida em que não tem ciência do que se passa no seu íntimo, você tem medo do grande desconhecido. Na juventude, esses medos podem ser aplacados. No entanto, mais cedo ou mais tarde, todo ser humano haverá de deparar com o medo da morte. Quero frisar de novo, na medida em que vocês se conhecem, vocês se preenchem a vida, preenchem o potencial latente. E na mesma proporção, o medo não é temido, mas sentido como um desenvolvimento orgânico. O desconhecido deixa de representar uma ameaça. Um dos principais obstáculos para superar o medo da morte é o medo de abrir mão das barreiras que separam os sexos. Eu vou repetir essa parte. Um dos principais obstáculos para superar o medo da morte é o medo de abrir mão das barreiras que separam os sexos. Existe uma ligação muito direta entre essas três coisas: medo do próprio inconsciente, medo do amor ao sexo oposto e medo da morte. Depois de sentirem em vocês mesmos essas ligações no esforço do autoconhecimento, vocês conhecerão a verdade dessas palavras. A realização pessoal depende da realização de vocês como homem ou mulher, respectivamente. Em última análise, não é possível a alguém se realizar sem superar a barreira que o separa do sexo oposto, tornando-se assim verdadeiramente homem ou mulher. É claro que a realização pessoal também tem outros aspectos. Talvez vocês não estejam cientes de determinados potenciais que possuem, talentos, pontos fortes, boas qualidades intrínsecas, tais como a coragem e a engenhosidade, largueza de vistas, criatividade. No entanto, nada disso pode, de fato, desenvolver-se em todo o seu esplendor se o homem não se tornar, de fato, um homem e a mulher não se tornar, de fato, uma mulher. A realização pessoal que ocorre enquanto permanece de pé a barreira à união com um parceiro só pode ser parcial e condicional, pois essa barreira indica resistência à individualidade plenamente desenvolvida e insistência numa infância artificial. Quando toda a resistência às áreas desconhecidas de cada um desaparece, desaparecendo assim o medo de si mesmo,
É possível que persista o medo de outros seres humanos, incluindo os do sexo oposto. Uma grande liberdade e confiança interior, nascidas da atitude objetiva e realista, soltam a mão de ferro controladora que bloqueia o caminho do abandono ao estado de ser. Quando vocês se realizam, não existe mais barreira, não existe mais a ligação com o medo do desconhecido, a desconfiança de si e dos outros. Essa mesma ligação impede a entrada na corrente cósmica da atemporalidade, que se sente na mais elevada aventura da união com um parceiro e que se sente na mais elevada aventura do que vocês chamam de morte. A morte tem muitas faces. Os que têm medo, os que se apegam rigidamente ao pequeno eu, podem sentir a morte como a temida reclusão e separação, mas para os que não têm medo de viver plenamente, de se expandir e deixar de preservar o pequeno eu, a morte é a glória que a união sobre a terra pode ser, e mais ainda. Portanto, o luto pela realização pessoal, em última análise, precisa levar ao seguinte: em primeiro lugar, a superação das barreiras entre a consciência e as áreas ocultas da psique. E essas áreas ocultas nem sempre são disfarçadas e inconscientes, muitas vezes estão bem à vista para quem quiser ver. Em segundo lugar, a eliminação das barreiras entre você e o seu parceiro, seja ele quem for, numa determinada fase. E a terceira barreira é a que existe entre vocês e a corrente cósmica. Sempre que forem levados por essa corrente, vocês sentirão que ela é íntegra, ela é funcional, ela é orgânica. Mas os que têm medo de si mesmos e dos outros, e portanto da corrente de ser, não confiam na passagem do tempo, apegam-se firmemente ao pequeno eu, criando uma barreira de nuvens entre a percepção momentânea e a consciência superior. 3 obstáculos básicos à autoexpressão. 3 obstáculos básicos são orgulho, vontade pessoal e medo. Todos os conflitos derivam desses 3 defeitos humanos fundamentais. A mesma tríade bloqueia o acesso a 3 vias de expressão pessoal. Vamos examiná-las mais de perto. Considere, em primeiro lugar, a barreira entre o consciente e o inconsciente. O orgulho bloqueia o caminho porque vocês receiam não gostar do que encontrarão se aventurarem no interior desconhecido. Isso pode não ser lisonjeiro, nem compatível com a autoimagem idealizada, criando um bloqueio de orgulho que prejudica a visão interior. A vontade pessoal separa o consciente do inconsciente porque vocês receiam que aquilo que encontrarem poderá forçá-los a fazer alguma coisa que o pequeno ego não quer fazer, ou renunciar a algo que ele não deseja. Não deseja perder. A vontade pessoal quer que o pequeno ego fique no controle para vocês poderem agarrar-se ao conhecido. O medo bloqueia o caminho quando o orgulho e a vontade pessoal indicam falta de confiança. Nesse caso, o medo faz acreditar que a realidade final não merece confiança. A realidade cósmica impregna o mais profundo do inconsciente,
como uma corrente de eventos cósmicos. Se vocês entrarem nessa corrente, ela só pode ser benigna, trazendo felicidade, satisfação, dando sentido à vida. Desconfiar da corrente e, portanto, apegar-se ao conhecimento na crença de que poderão se sair melhor do que correndo o risco de entrar no desconhecido, cria barreiras de medo. É esse medo que bloqueia o pleno autoconhecimento. A tríade composta de orgulho, vontade pessoal e medo também se aplica à barreira entre o eu e o parceiro. O orgulho entra em cena porque tanto os homens como as mulheres têm medo de aparentar impotência e, portanto, vergonha, de submeter-se a uma força maior que o pequeno ego. O amor entre os sexos é uma experiência de humildade, portanto, é inimiga do orgulho. O orgulho quer dirigir e controlar, ele não quer render-se a nenhuma força, mesmo que ela seja a mais desejável. Mesmo que vocês e todas as outras pessoas passem pela vida querendo amar, continuam bloqueando o amor e encontrando formas de descobrirem meio termo entre essas correntes contraditórias dentro da alma que continua a resistir. A força que leva ao amor é de fato grande, pois se origina da natureza mais íntima. No entanto, a força do orgulho, da voluntariosidade e do medo afasta do amor. O caráter voluntarioso se opõe ao amor porque deseja controlar tudo. Não consegue submeter-se. Vocês têm a impressão equivocada, naturalmente, de que só estão seguros enquanto estiverem sob as ordens e o comando do pequeno eu. Sentem a infundada apreensão de que submeter-se à força do amor é o mesmo que a impensada e surda falta do realismo. Não é assim. Realismo, objetividade, capacidade de renunciar e disposição de amar sem medo não apenas são compatíveis, mas também dependentes entre si. Vocês bloqueiam a experiência do amor por medo de perder a dignidade, ou seja, por orgulho. E a individualidade, ou seja, o caráter voluntarioso, quando na verdade a verdadeira dignidade e individualidade só podem ser alcançadas renunciando ao orgulho e à vontade pessoal. O medo de perder a própria vida não é diferente do medo que bloqueia a aventurosa experiência de se perder na união com um parceiro. Alguns de vocês talvez sintam a semelhança pelo menos de vez em quando. A tríade formada por orgulho, vontade pessoal e medo também influencia a atitude em relação à morte. Morrer, no fim das contas, significa renunciar à autodireção. É essa renúncia, por estranho que possa parecer, se semelha a uma humilhação. Para evitar a humilhante verdade de que o pequeno eu não é o todo-poderoso, vocês se agarram a ele através do orgulho e da vontade, criando assim ondas cada vez mais fortes de medo. Para solucionar o conflito entre o abandono do eu e a posse plena do eu gostaria de formular uma pergunta que pode até parecer um paradoxo. Vocês estão nesse caminho tão árduo da autopercepção apenas para se tornarem capazes da renúncia total na união com o outro sexo e com a morte? A verdade é que vocês não podem renunciar ao que não encontraram, pois não podem deixar livremente
para trás algo que na verdade nunca possuíram. Só quando puderem renunciar livremente à individualidade é que vocês terão mais individualidade. Pois bem, se a morte ou o ato de morrer pode ser uma experiência tão venturosa porque sua percepção é tão sombria, porque não existe um instinto de morte, um anseio pela morte, como por exemplo, o forte instinto de perder-se no amor. Por que se deve ir ao encontro da morte sem a ajuda de impulsos instintivos e por que a maioria dos seres humanos se esforça para superar a barreira do medo? Vocês podem perguntar por que nós, na Terra, temos de combater esse grande desconhecido? Por que não existe o instinto da morte? Será a segunda parte do capítulo 11 que vamos ler no nosso próximo vídeo. Até lá!